Fala, investidor! Eu sou o Fernando Manhães, criador do canal Bora Crescer com Opções, e nesse vídeo, cumprindo aí uma promessa que eu fiz lá anteriormente sobre esse assunto, que eu iria gravar um vídeo sobre esse assunto, eu já inicio aqui esse vídeo perguntando para você, na sua opinião, o que rendeu mais no longo prazo? As ações ou a renda fixa? Escreve aqui nos comentários, mas já deixa aqui essa informação antes de eu começar o vídeo. Qual é a sua opinião sobre isso daí? Provavelmente você vai responder que no longo prazo as ações têm um desempenho melhor. Mas eu quero mostrar para vocês aqui alguns dados e lá no final você mesmo aí tira suas conclusões. O que é mais vantajoso no longo prazo? A gente geralmente tende a escutar que no longo prazo as ações, a renda variável é imbatível. Afinal, elas têm um risco maior e é de se esperar que no longo prazo ela traga um retorno que compense esse risco do investimento. E aí a primeira coisa que a gente já tem aqui que definir é o que é longo prazo. Será que 2 anos é longo prazo, que geralmente é o que o mercado considera longo prazo? Eu acho que 2 anos não chega a ser um longo prazo. Talvez aí 5 anos já comece a ficar com cara de longo prazo realmente ali nos investimentos. Mas nós vamos ver aqui, nós vamos fazer comparativos de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 anos e vamos ver como é que ficou o desempenho aí das ações de um modo geral, e da renda fixa. E aí o importante, que a gente veja também, além de definir aí o que é longo prazo, é qual rentabilidade que é interessante. O que você acha? 100% é uma rentabilidade interessante? Eu vou dizer para você que depende. E depende do quê? Depende do prazo. Se você falar para mim que você conseguiu 100% no investimento em 30 dias, excelente, você está de parabéns, é um retorno muito bom. Em 1 ano, parabéns também, é um retorno muito interessante. Em 2 anos, também. Agora, 100% em 10 anos já não é tão interessante assim. Então, quando a gente vê a rentabilidade, é importante a gente ver também o delta tempo. Isso daí vai nos ajudar a ver se aquele investimento, se aquela rentabilidade, se ela foi interessante ou não. Então, vendo aí essas duas premissas do que é longo prazo, e a gente já considerou aqui acima de 5 anos, e que a rentabilidade mais importante do que a rentabilidade em si no período é quanto que foi essa rentabilidade num prazo de tempo, Vamos então aí começar de fato aqui o assunto desse vídeo e eu já quero mostrar para vocês aqui, nós vamos pegar aqui algumas variações de empresas, então vamos ver aqui já. Então se a gente observar aqui no Google, a gente consegue colocar aqui o desempenho de algumas empresas. Vamos começar com Petrobras. Como é que ficou aqui o desempenho da Petrobras nos últimos 5 anos? Então a Petrobras nos últimos 5 anos deu um retorno aí de 36,97%. Isso daí equivale a 0,53% ao mês. É mais ou menos a poupança, E dá mais ou menos aí 6,49% ao ano. Se a gente pegar aqui a rentabilidade máxima num período aqui maior, desde maio de 2006, a gente observa que a Petrobras desde maio de 2006 teve uma valorização de 8,57%. Olha aqui, 8,57%. Beleza, vamos agora para uma outra ação. Vamos ver aqui Magazine Luiza, MGLU3. Então, Magazine Luiza, se a gente observar aqui em 5 anos, teve aí um retorno de 63,74%. Isso daí dá mais ou menos aí 0,82% ao mês e 10,36% ao ano. Se a gente jogar aqui um prazo maior, vamos aqui, observando aqui o máximo desde maio de 2011, a gente observa uma valorização interessante, 741,18%. Lógico que a ação ela começou baratinha, teve aqui uma alta bem expressiva, atingiu o pico aqui mais ou menos em 2021 e depois caiu. A gente está vendo o histórico, Não vamos pegar uma janelinha que favoreça não. Se a gente agora vamos pegar aqui uma outra ação de um outro setor,
CSN, tá? Siderúrgica Nacional. Quanto que deu aqui a CSN em 5 anos? Em 5 anos deu 87,16%, vai dar mais ou menos 1,05% ao mês e 13,35% ao ano. E se a gente considerar aqui no período máximo, que vai aqui desde janeiro de 2000, a gente observa aqui que a CSN teve aqui 449%, né? Mas isso daí considerando 23 anos. É aquilo que eu falei para vocês, aí a gente tem que levar em consideração também o tempo. Vamos agora para um outro setor, vamos ver um banco. Banco do Brasil, como é que está aqui o desempenho do Banco do Brasil? Em 5 anos a gente observa 2,45%, senhores. Em 5 anos o Banco do Brasil rendeu menos de 3%. Vamos lá, isso aí dá 0,04% ao mês e dá 0,48% ao ano. Se a gente considerar aqui um período máximo que vai desde agosto de 94, praticamente lá desde a criação do real, a gente observa aqui uma rentabilidade de 594%. Isso daí dá 7,03% ao ano. Então até agora a gente só viu empresas aqui que tiveram resultado positivo. Vamos ver aqui agora, pelo menos um exemplo aqui. Ambev 3, se a gente observar aqui em 5 anos, a Ambev caiu, se desvalorizou 38,67%. Se a gente pegar o período máximo que vem desde novembro de 2013, a gente tem uma desvalorização de 24%. Então quem investiu na Ambev, acreditando no longo prazo, desde lá de muito tempo, até hoje, está com uma desvalorização na carteira. Depois nós vamos falar alguns detalhes, tá? Antes aí de você começar a criticar aqui os dados que a gente está apresentando. Então vamos ver aqui agora, deixa eu voltar aqui para mim, né? A gente poderia ficar vendo aqui resultado de diversas empresas, tá? Mas por causa do tempo, para o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe aqui basicamente algumas empresas de setores diferentes. A gente viu aqui algumas empresas que tiveram lucro nesse período, mas quando a gente observa o tempo, esse lucro talvez não tenha ficado tão interessante assim. E a gente viu aqui pelo menos um exemplo que eu trouxe para vocês de uma empresa que sofreu uma desvalorização bem grande aqui nesse período. Agora vamos ver como é que foi o desempenho do CDI nesse período e do IPCA. O que é o CDI? CDI é aquela taxa de juros cobrada nas transações interbancárias. Geralmente o CDI ele é utilizado como referência, tá, de rentabilidade naquelas aplicações bancárias. Tá? Então é 100% do CDI, 110% do CDI. E o CDI, né, o DI, geralmente ele é 0,1% a menos do que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então entendido o que é CDI, o IPCA provavelmente você já sabe, é o nosso índice da inflação. Vamos ver como é que ficou aqui o CDI e a inflação nesse período. E para isso aqui eu já vou utilizar um outro site, que é o site Mais Retorno. Então vamos ver aqui como é que ficou aqui o desempenho do CDI nesse período. Vamos lá. Se a gente observar aqui eu estou colocando aqui o CDI e a inflação no período de 5 anos. Então a gente observa aqui que mais ou menos nós vamos ter aqui o CDI batendo aqui 36,41% e o IPCA batendo aqui mais ou menos 31,90%. Tá? Isso aí daria uma 6,40% ao ano, o CDI em 5 anos, a média, e o IPCA mais ou menos 5,69% ao ano. Vamos agora acrescentar aqui nesse gráfico o desempenho do Ibovespa. Então a gente coloca aqui agora Ibovespa, vamos ver como é que foi o desempenho do Ibovespa nesses 5 anos, para a gente poder comparar aqui com o CDI e com o IPCA. Quando a gente coloca o Ibovespa, a gente vê que o Ibovespa subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, mas quem lá 5 anos atrás fez as aplicações nesses 3 investimentos, apostou no IPCA, apostou no CDI e apostou no Ibovespa, que é uma cesta, um ETF, né, que engloba várias ações, então a gente tem aí uma visão, né, um pouco mais aí, e não só específica numa ação, né, mas uma cesta aí que representa melhor o desempenho do Ibovespa. A gente repara aqui que o Ibovespa ficou um pouquinho abaixo, né, do desempenho aqui do CDI. Vamos agora fazer o seguinte, isso aqui é o desempenho em 5 anos. Aí você pode estar falando, mas 5 anos não é tão longo prazo assim. Beleza, vamos colocar agora aqui um prazo maior.
Vamos colocar aqui, vamos colocar 10 anos, então desde 2013, em 10 anos, vamos ver como é que ficou? Então vamos ver aqui, ó. Opa, em 10 anos, o CDI também ficou superior ao Ibovespa, quase 50% acima o desempenho. Vamos ver agora, um período um pouquinho maior, vamos ver agora em 15 anos, vamos puxar aqui para 2008. 15 anos eu acho que a gente já pode considerar um longo prazo bacana, né? Vamos ver aqui agora em 15 anos como é que ficou aqui o desempenho. Aí, em 15 anos, tem algo curioso. A gente observa aqui que em 15 anos o desempenho do Ibovespa ficou abaixo do CDI e abaixo também da inflação, tá? Vamos colocar aqui qual foi o desempenho da poupança nesse período de 15 anos. Vamos ver como é que entra aqui a poupança nessa história toda. E olhem só, senhores, o desempenho do Ibovespa nesses 15 anos ficou inferior ao desempenho da poupança. Que a gente, né, há de combinar aqui que não é um bom investimento, não é um dos melhores investimentos da poupança. Mas ainda assim, o tiozinho que deixou o dinheiro dele lá na poupança teve um desempenho melhor que o Ibovespa nesses 15 anos. Então a gente observa aqui, ó, olha os valores aí para você ver. Tá ok? Vamos ver agora, para não dizer que eu estou de marcação, vamos ver um período agora de 20 anos. Vamos botar aqui então desde 2003. Ó. Quando a gente coloca aqui 20 anos, opa! Aí o pessoal aí, ó, que escreveu nos comentários aí que o Ibovespa no longo prazo bate o CDI, a gente já vê que em 20 anos realmente aqui o Ibovespa teve um desempenho melhor, né? Deu aqui 900, mais ou menos aqui 975, né, por cento, o que vai dar 12,61% ao ano. E isso aqui mais ou menos, tá? Esse desempenho aqui do Ibovespa, se a gente considerar aqui esse resultado aqui do IPCA, é como se fosse um IPCA mais 6,75%. Então guarda esses números aí, tá? O desempenho aqui do Ibovespa nesse período aqui é como se fosse, e esse aqui é o melhor período que a gente viu aqui, tá? É como se fosse de 12,61% ao ano ou IPCA mais 6,75%. Aí agora vamos ver o seguinte, vamos ver como é que tá o prefixado atualmente. Então a gente viu aqui que o desempenho do Ibovespa durante 20 anos, que é a melhor janela, tá? A gente poderia até colocar aqui 30 anos, a gente ia ver que nos 30 anos o Ibovespa volta a perder para o CDI. Mas vamos parar aqui, para não dizer que eu estou aqui de perseguição, vamos considerar o Ibovespa no melhor momento dele, que foi essa janela de 20 anos, e vamos ver que nesse período a rentabilidade dele foi de 12,61% ao ano na média. Quanto que está dando o prefixado atualmente? E aí o seguinte, para não dizer que eu estou comparando esse desempenho aqui do Ibovespa com um prefixado aí de um banco aí, ou de uma empresa, né, com baixo conceito, né, com baixo rate, vamos comparar com o Tesouro Direto, que é aquele considerado investimento de menor risco e, portanto, é de se esperar que tenha uma rentabilidade menor do que os demais. Vamos ver como é que está pagando aqui o Tesouro? Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Vamos botar aqui agora, ó, Tesouro Direto. Aqui tá no dia de hoje quanto que o Tesouro está pagando. Então a gente observa aqui, ó, o prefixado para 2026 está pagando 12,90, que já é acima da média do Ibovespa na melhor janela que tinha ali, que a gente viu. Está pagando 13,19, esse aqui para 2029, outro aqui está pagando 13,15, tá? O IPCA que a gente viu, que para poder bater aqui tinha que estar dando IPCA mais 6,75, não está chegando esses valores aqui de 6,75, mas a gente observa aqui, ó, que está dando 6,40, 6,30, então muito próximo daquilo que também bateria aqui o desempenho do Ibovespa na melhor janela aí que ele teria. Veja bem, eu não sou contra a renda variável. Eu acho que tudo faz parte aí de uma diversificação, você pode ter diversos tipos de ativo na sua carteira, até mesmo na renda fixa você pode diversificar no pós-fixado, no atrelado ao IPCA, no pré-fixado, etc.
Essa volatilidade a gente viu ali no gráfico, durante esse período, né, as janelas que a gente observou, a gente viu ali que o Ibovespa ele tem uma volatilidade muito grande, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso daí para mim, que opera opções num prazo mais curto, é interessante, porque essa volatilidade é o que me dá retornos bem mais interessantes quando eu opero no mercado de opções. Vamos ver agora outro aspecto, não só a rentabilidade, vamos ver a questão da segurança. Quando a gente fala de renda fixa, de algumas renda fixa, né, o Tesouro Direto a gente pode considerar que é o investimento de renda fixa mais seguro, né, o considerado aí investimento livre de risco. Se a gente for considerar o CDB e outras aplicações, eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se eu tiver até R$250 mil lá investido por CPF e até R$1 milhão no total, na verdade é 250 mil por instituição bancária e até R$1 milhão por CPF. Então, eu posso investir em 4 bancos diferentes até 250 mil e se todos esses 4 bancos quebrarem, né, teoricamente eu terei direito aí a ser ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então eu tenho uma garantia, né, considerável aí quando eu invisto em renda fixa. E quando eu invisto em renda variável, qual é a minha segurança? Na real, nenhuma. Se eu invisto numa empresa na bolsa e essa empresa quebra, eu perco todo o dinheiro que eu coloquei lá. E isso já aconteceu comigo lá em 2008, quando eu investi numa empresa, a empresa quebrou e eu perdi o valor que eu tinha colocado lá, cerca aí de R$58 mil. Felizmente eu aprendi, né? De lá para cá eu aprendi e já não cometo esse mesmo erro. Mas a gente vê agora, recentemente, o caso das lojas americanas. A empresa não chegou a quebrar, mas ela sofreu uma desvalorização muito grande, né, em pouco espaço de tempo. E num dia ali em que se apurou ali alguns problemas contábeis, a empresa caiu mais de 75%. E se a gente for observar lá no Google, joga no Google aí, AMER3 e vê qual que foi o desempenho das lojas americanas no último ano. Se eu não me engano, deu aí uma desvalorização de mais de 95%. De 94%, se eu não me engano. Então, quem tinha R$100 mil lá nas lojas americanas, em menos de um ano, ficou só com R$6 mil. Então, quando você investe em renda variável, você está investindo em algo menos seguro ou mais arriscado do que a renda fixa. Isso daí eu acho que vocês concordam comigo. Se essa pessoa que perdeu mais de 90% nas lojas americanas, ele dificilmente vai recuperar esse capital que ele colocou lá. Porque provavelmente quando essa ação subir aí 100%, 200%, ele vai cair fora. Ele não vai esperar uma recuperação de quase 1000% para ele poder ter o dinheiro que ele colocou inicialmente, ou seja, para ele sair no 0 a 0. Não vai esperar. Dificilmente isso vai acontecer, tá? No caso das ações. E aí, muitos de vocês podem me dizer que quando você investe em ações, você recebe dividendos. Realmente, algumas empresas listadas na bolsa, elas distribuem parte dos lucros aos acionistas, cerca aí de 6%, 8% ao ano. E aí entra uma outra vantagem, mais uma vez, do mercado de opções. Porque quando você investe em ações e utiliza o mercado de opções, você continua aproveitando a valorização da ação, você continua aproveitando do recebimento de dividendos e você pode montar operações em que você ainda assim ganha uma renda. Gera renda mantendo a valorização da ação e mantendo o recebimento de dividendos. É o chamado dividendos com opções ou dividendo sintético. Então, pessoal, por isso que eu falo para vocês, aquele que investe em ações, em renda variável, aquele que quer crescer, que quer aprender mais, é importante, né, que ele pelo menos tenha o interesse em aprender, em conhecer o mercado de opções. E aí, rapidamente aqui, eu quero aproveitar para falar para você que agora, nesse mês de fevereiro, daqui a 2 semanas ali, no dia 14 ou no dia 16 de fevereiro, eu vou estar realizando o lançamento do treinamento Gerando Renda com Opções. E eu quero convidar vocês para participar de um grupo VIP especial lá no WhatsApp, que eu vou passar todas as confirmações, todos os detalhes desse lançamento e vai ter também lá, para aqueles que estiverem lá no grupo, condições especiais para esse lançamento. Mas vamos voltar aqui para o assunto do nosso vídeo de hoje. Como eu falei, né, é bom você sempre estar diversificando.
Quando você tem uma carteira diversificada, você tem aí uma relação bem interessante. Eu atualmente tenho grande parte, a maior parte da minha carteira atualmente está em renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa atualmente está em patamares muito bons. Então a gente viu ali que o Ibovespa no longo prazo, na melhor janela que a gente observou aqui, que foram de 20 anos, a rentabilidade média anual do Ibovespa, hoje em dia, tranquilamente você encontra alternativas de investimentos em renda fixa que batem o Ibovespa no longo prazo. Então os patamares atuais aí, sem contar alguns investimentos aí que estão pagando 15%, né, o pré-fixado ao ano, ou até mesmo ali o pós-fixado, atualmente aí pagando 13,75%. Agora, uma desvantagem que eu diria aí da renda fixa é que você tem uma liquidez, dependendo da renda fixa, você vai ter uma liquidez mais reduzida, né? Diferente das ações que você investe ali e você pode resgatar a qualquer momento e aquele dinheiro é liquidado para você em até 2 dias, né? Em D mais 2 dias úteis. Então, a renda fixa, realmente, se você for pegar alguns CDBs ali, você tem um prazo de 5 anos, algumas debêntures aí, você tem um prazo maior, de 10 anos, etc. Mas tem ali o caso do investimento no Tesouro Direto, em que a liquidez ela é diária, né? Dependendo do horário, vai cair ali no dia seguinte. Lógico que você talvez tenha a questão da marcação, né? Marcação a mercado, caso você resgate antes do vencimento, mas você consegue resgatar. Mas de um modo geral, vamos considerar aí que a renda fixa tem um problema da liquidez. E aí o que é importante então quando você vai investir lá em ações? Que você escolha ações de boas empresas. O que é boa empresa? Boa empresa é aquela empresa que distribui lucros constantemente durante um longo prazo. Então, se você tem uma empresa que distribui lucro constantemente, que ela dá lucro nos últimos 5, 10 anos, é uma boa empresa, uma empresa sólida, uma empresa que entrega resultado. Basicamente, para você ter um bom desempenho, você pode ter um bom desempenho na renda variável, mas aí você vai precisar fazer aportes constantes. Então, você tem que aproveitar esses dividendos que você recebe e realizar aportes, ou parte do seu salário e realizar a compra. Porque quando você realiza a compra naquele período ali de altas e baixas, no longo prazo, aí sim você vai ter provavelmente bons resultados, porque você vai estar fazendo um preço médio, você vai estar aproveitando ali momentos de baixa, adquirindo mais posição, mais ações daquela empresa, desde que essa seja boa, tá? E aí fica uma outra dica, nunca reforce algo que está dando errado. Então, se você está com uma empresa boa, vale a pena você fazer preço médio. Se a empresa é ruim e ela despenca, não vale a pena. Às vezes é melhor você cair fora, realizar o prejuízo e cair fora. Então, as ações, a renda variável, se você tem condições de realizar os aportes todos os meses, constantemente, ele é um bom negócio no longo prazo. Mas quando você coloca lá uma bolada, e talvez seja o caso da maioria de vocês, tá? Eu sei que a maioria não consegue fazer sobrar dinheiro para realizar aplicações todos os meses. Então a maioria aproveita ali um bônus, aproveita o 13º e aí coloca, né, esse valor numa empresa. Então quando você faz, vamos dizer assim, um investimento único, um aporte único ou com pouca frequência, a renda fixa tende aí a ter resultado melhor. Mas quando você tem condições ou de reinvestindo os seus dividendos ou de aproveitando a renda gerada com as suas opções e adquire, né, mais posição, mais ações de boas empresas, você tende aí a ter um bom resultado. Então, pessoal, em resumo aqui do nosso vídeo, a gente observa que quando a gente compara algumas ações, né, que renderam, mas quando a gente vê o delta tempo não foi tão interessante assim, a renda fixa fica melhor. Algumas ações até se desvalorizaram no longo prazo, ficando pior até que a poupança, né? Aliás, pior que tudo, né? Aquela que se desvalorizou ficou pior até do que aquele que guardou lá o dinheiro no cofrinho dele. E a gente viu aqui em várias janelas de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, exceção da janela de 20 anos e até mesmo a janela de 30 anos, o Ibovespa ele perdeu para a renda fixa, para o CDI. E a renda fixa nos patamares atuais está muito interessante. A renda variável ela vai ser uma alternativa que você pode levar em consideração quando você escolhe boas empresas que pagam dividendos e quando você aproveita a volatilidade da ação para realizar aportes constantes. E tanto quanto você investe em renda fixa,
quanto quando você aproveita a volatilidade das ações, a gente observa que o mercado de opções é uma ferramenta que pode aproveitar tanto o sobe e desce das ações, quanto também potencializar a sua rentabilidade no renda fixa. E aí eu fecho aqui o vídeo falando que daqui a 2 semanas, agora no meio do mês de fevereiro, dia 14 ou dia 16 de fevereiro, eu vou estar realizando o lançamento aqui, gerando renda com opções. E eu convido todos vocês a participarem do grupo VIP lá no WhatsApp para ficar sabendo em primeira mão de todos esses detalhes e para ter acesso a condições especiais desse treinamento. É isso daí, pessoal, espero que tenha gostado. Se você não concorda com isso que eu falei aqui no vídeo, não tem problema, escreva aqui nos comentários e aí a gente pode estar conversando, né? E quem sabe a gente pode chegar aí a um consenso ou não, mas o importante é que a gente vai estar trocando ideias e isso é sempre positivo, é sempre engrandecedor. É isso daí, bora crescer com opções, bora crescer nas ações, bora crescer na renda fixa, bora crescer com os nossos investimentos e até a próxima.